Eu, naturalmente, quero me associar aqui ao senador Ricardo Ferraz e ao presidente Sarney, numa carona em relação ao embaixador Huberto Azevedo. Já a conquista, sem dúvida alguma, extraordinária para o Brasil. É uma conquista em que eu diria que alguém do Itamaraty que galgue essa função de ser uma espécie de coordenador da Organização Mundial do Comércio, de presidir o nosso Itamaraty brasileiro, de uma certa forma, eu diria, tira de um patamar em que muitas vezes eu cobrava aqui, eu lembro que inclusive no outro mandato do Senado, que a nossa diplomacia brasileira tinha que ser mais aguerrida em relação às relações comerciais, que nós precisamos abrir mais espaços, temos que ser mais destemidos em relação a isso. E eu acho que às vezes é bom até não ser tão diplomatas para poder tratar com alguns países que são muito espertos nas negociações. Nos mandam muitas vezes quinquilharias e querem o filé mignon nosso, ou querem o dinheiro. Vamos então compartilhar, vamos negociar, depende do que vem, vamos colocar o nosso produto, fazer a troca, a permuta, dizer, vamos tentar fazer o negócio, vamos tentar projetar e colocar a nossa produção nacional no mercado internacional. E com essa decisão agora, se conquistar o apoio da maioria do mundo, em que o Brasil presida essa organização, eu diria, e que sai alguém diplomata de dentro do Itamaraty, isso deixa a nossa diplomacia com mais garra, eu diria, deixa mais enaltecida, com mais ganância no bom sentido, com mais vontade de exercer e de ser mais, vamos supor, agressivo no bom sentido, de buscar espaço, sentir-se, nós temos condições de falar de igual para igual com os países de primeiro mundo aí nas relações comerciais. Eu acho que dessa Organização Mundial do Comércio. Isso é muito importante. Então, eu quero me associar, senador Sarney. Vossa Excelência, que naturalmente tem uma grande participação nisso, que é respeitado no mundo, o governo brasileiro, enfim, em relação ao Ricardo Ferraz, outros demais colegas que fizeram, mas eu não pude deixar de lado de também me associar a esse tema. E quero, por outro lado, enaltecer também um tema que eu trago nesta tarde sobre o meu estado e o Brasil. Está chegando aí, eu vou fazer uma breve análise, uma espécie de... Já está aberta a temporada, eu diria, do frio em Santa Catarina. Está vindo a neve. Ontem, por exemplo, os 6,8 graus negativos registrados em Urupema, na Serra Catarinense, já cobriu os campos de geada, criando uma paisagem deslumbrante, que atrai milhares de pessoas todos os anos para a Serra Catarinense. Eu diria, embora o frio, mas é uma expressão que se usa na Serra, embora o gelo, mas o acolhimento humano aquece os corações, aquece a civilização de lá, aquece os que chegam, estimula a vontade de ir lá procurar, de lá se achegar, como se diz naquela expressão. Além do frio e da possibilidade de ver neve em pleno solo tropical, sem sair do país, os turistas são atraídos pelas belas paisagens serranas, com cenários vertiginosos, como a Serra do Rio do Rastro. Na culinária, uma herança que mistura italianos, alemães e os velhos tropeiros que deixaram marcas profundas na região. Mais recentemente, outro atrativo tem encantado os turistas. Nossos vizinhos finos de altitude, ou melhor, os nossos vinhos finos de altitude, que já recebem reconhecimento nacional por sua qualidade única. Além de degustá-los, o visitante tem a oportunidade de conhecer vinícolas e parreiras de grande beleza. Aliás, nós temos um nicho na Serra Catarinense que vem do Chile, das cordilheiras do Chile, passa por lá e vai ao sul da África. E dá um terroir, um nicho de terra, um terroir, que dá algo assim muito especial. O terroir é pouco espaço, mas de uma qualidade diferente, senador Sarney, presidente Sarney, é alguma coisa que deu certo. Descobriu-se isso e que o terreno ajuda, o microclima dali e assim por diante, isso faz com que
haja condições para isso. E não só isso. Santa Catarina, eu diria, nessa época, que contém e reúne as 4 estações do ano, nós temos as 4 estações do ano nítidas no estado, oferece ainda uma ampla gama de opções ao turista. Nossos roteiros regionais valorizam a variedade geográfica e cultural do estado. Podemos falar nos caminhos da neve, no Caminho dos Príncipes, que é da região de Joinville, no Vale do Contestado, no Grande Oeste, que vai com a fronteira da Argentina, na Costa Verde Mar, na Rota da Cerveja, que é o Vale Europeu, na região de Blumenau, Pomerode, Dayal, aquela região, nos Encantos do Sul e nos Caminhos dos Cânions. Isso só para citar alguns casos. Num estado que no tamanho geográfico ele é pequeno, mas que reúne as 4 estações do ano, nitidamente delineadas. Pois bem, se meu estado tem tantas opções de turismo, ao olharmos para o Brasil, e aí não vou nem falar os Lençóis Maranhenses, que tive a oportunidade de um dia conhecer e encantou a gente. Minha senhora entrando, não quer mais nem sair. Vislumbramos um mosaico riquíssimo de belezas naturais, atrativos culturais e gastronômicos. Poucas nações dispõem de uma diversidade de tal dimensão. Apesar desse potencial gigantesco, nossos números no setor estão muito aquém do desejado. O déficit em nossa balança comercial do turismo, em 2012, alcançou 15,6 bilhões de dólares. Nos últimos 4 anos, os gastos dos estrangeiros no país até aumentaram em 15%, deixando aqui 6,6 bilhões de dólares. Na outra ponta, contudo, os brasileiros deixaram no exterior não esses valores, deixaram 22,2 bilhões de dólares, o dobro registrado há 4 anos, que eu fiz referência antes. Outros números ampliam a dimensão do problema. Dentre mais de 1 bilhão de visitantes que no mundo inteiro, em 2012, viajaram, apenas 0,5 desse montante, de 1 bilhão de pessoas, ficou no Brasil. Pouco mais de 5 milhões de pessoas. Do total de recursos movimentados pelo setor, superior a 1 trilhão de dólares, nos coube pouco mais de 6 bilhões de dólares. Indubitavelmente, muito pouco para o 5º maior país do mundo, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, quase 7.500 quilômetros de litoral banhado pelo Oceano Atlântico. Alguns fatores contribuem, naturalmente, decisivamente para a composição deste quadro. Entre eles, podemos citar a atual taxa de câmbio, a legislação trabalhista, a carga tributária, os juros. O famoso custo Brasil, que tanto afeta setores como a indústria, a agricultura, também atinge o turismo, encarecendo o país, tanto para brasileiros como para estrangeiros. A nossa fraca, eu diria, infraestrutura logística, que muito se debate nos últimos meses aqui nessa casa, e o país se debate em relação a isso, a logística é, igualmente, fator determinante da dificuldade de incremento da atividade turística nacional. E aí vem os nossos aeroportos, ainda estão muito aquém da capacidade e da qualidade necessária, não obstante as iniciativas que estão em andamento. Nossas estradas, na maioria dos casos, estão em estado precário. O turismo de cruzeiros, mais especificamente de cabotagem, ainda aguarda a devida regulamentação, contribuindo para a evasão de divisas. O Brasil tem diante de si 2 grandes desafios, que serão definidores do caminho que trilharemos no futuro. A Copa que vem aí, ano que vem, e as Olimpíadas de 2016. A grande contribuição desses eventos vai muito além da visibilidade internacional do país ou da presença momentânea de visitantes durante sua ocorrência. Eles têm o condão de promover transformações que serão de fundamental importância para a atividade nos anos que se seguirão. Com as medidas corretas, o setor turístico brasileiro pode dar uma contribuição valiosa ao desenvolvimento econômico e social. Trata-se de uma indústria limpa, de alto valor agregado, envolvendo uma extensa cadeia produtiva, intensiva de mão de obra. Como resultado, geração de emprego e renda,
além da arrecadação de impostos, de forma sustentável. Concluo, nobre presidente. Se promovermos as adequações necessárias, o Brasil poderá exercer o papel de protagonismo que lhe cabe no cenário turístico internacional. E nós temos condições para isso. Concluindo, nobre presidente Ana Amélia, a diversidade brasileira, isto vem não só do Chuí de Vossa Excelência, e vai ao Oiapoque, nós temos em todas as diversidades do Brasil o que nós queremos, se oferecermos se melhorarmos esse quadro, essa infraestrutura, essa logística, os tratamentos, e se chamarmos a iniciativa privada, os fundos internacionais, a participar de um projeto sério, de durabilidade, de média e longa duração, quer dizer, que ofereça credibilidade, esse pessoal se anima. Esses fundos internacionais estão aí e eles gostam de diversificar aplicações, que só vão fazer uso daqui a 30, 40 anos, 20 anos, porque eles diversificam e se vê um potencial adormecido ainda, que é o nosso Brasil aqui. Isso até essa conquista agora da presidência da OMC, que nos ajude a abrir um pouco os caminhos. Abriu a luz no fundo do túnel. Tomara que não seja, na Amélia, uma moto na contramão, essa luz no fundo do túnel. Eu acho que não deve ser isso. Isso vai nos estimular, vai ajudar. Eu acho que são momentos que nós temos que colher com alegria e fazermos avançar esses potenciais. Por isso que encerro, enaltecendo o frio chegando, não só na nossa serra, mas na serra de Vossa Excelência também, a serra extraordinária também que tem da Costa de Bento Gonçalves, e essa região toda. Nós podemos, então, aproveitar para participarmos dessa coisa diversificada, extraordinária, que é uma mini Europa, ter essa região nossa do Sul. Temos as 4 estações definidas, dá para sentir os 4 cantos, que a praia tem, que é o gelo tem, que as águas termais tem, que a meia estação tem, e agora quer curtir um bom frio, também tem. Todos os sentidos. Muito obrigado, presidente Carlos.